Outra nossa convidada é a Eneida Cury, a Eneida que está colocando seu nome à disposição no PSOL, é pré-candidata a prefeita na cidade de Santos. Eneida, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Eu sempre critico aqui uma ação do Estado que eu acho que é permissiva. O Distrito Policial da Zona Noroeste não funciona sábados e domingos e não funciona 24 horas, não é? Quer dizer, o cidadão da Zona Noroeste, ele tem que marcar horário com o ladrão, né, para dar menos trabalho, não é? Ou o ladrão se aproveita dessa situação e pior, quando o cidadão tem algum tipo de ação onde ele fica à mercê dos bandidos, não é? Vamos imaginar, você é assaltado na rua, num sábado ou num domingo, você não consegue se dirigir a uma delegacia da Zona Noroeste, porque não existe. Você tem que caminhar, não é? Se você entrar num ônibus, você vai ter que ter o dinheiro da passagem, se você pegar um táxi, você vai ter que ter o dinheiro para pagar a corrida. Se você não tiver o carro, por exemplo, se você for furtado no seu carro, você vai ter que se dirigir a pé até o 1º distrito na São Francisco. Não dá para entender ainda, né? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Fernanda, telespectadores. Na verdade, esse assunto de falta de atendimento, tanto à mulher vitimizada de violência, que também é cultural, é verdade, mas o Estado não dá o suporte necessário para que essa mulher vá adiante numa denúncia. O fato da Delegacia da Mulher não estar aberta de final de semana, 24 horas, não ter um atendimento pronto na Zona Noroeste, isso tudo faz com que nós tenhamos realmente uma lei boa, né, realmente de primeiro mundo, com muito sacrifício, né, porque a Maria da Penha sofreu na carne tudo isso para conseguir, mas nós não temos o apoio do Estado. E aí a Zona Noroeste, na verdade, muita coisa não funciona na Zona Noroeste. Né? É o distrito policial, é o atendimento à mulher, é a questão das creches 24 horas, é uma série, a locomoção, o problema do transporte público na Zona Noroeste também é muito importante, porque não é só questão de ser assaltado, mas se você precisar se locomover para o centro, ou para um Gonzaga, para uma orla, num final de semana então, ou à noite, você vai ficar horas esperando um ônibus. Então, na Zona Noroeste existe uma falta de atendimento do Estado, do governo municipal, inclusive. O atendimento a menores drogados, a questão do atendimento dos menores de rua, que tanto se pleiteia. Porque as entidades, por exemplo, que trabalham com os menores, elas querem também uma casa de acolhimento na Zona Noroeste. E há tanto tempo estão pedindo e nada ocorre. Essa questão de equipe multidisciplinar também para atendimento da mulher vitimizada de violência, também é algo que é reivindicado há muito tempo por entidades que trabalham dentro da delegacia, né? Exatamente. Dentro da delegacia, inclusive dentro, incentivando a mulher a exigir os seus direitos ali, né? Exato, e tratamento psicológico, e realmente, às vezes, a mulher precisa sair de casa porque ela é brutalizada e ela não tem para onde ir, né? Então, quer dizer, toda uma falta de suporte para que as pessoas desenvolvam a sua vida com qualidade e tenham uma vida normal. Quando você fala do Estado, eu acho que você tem toda a razão, né? Quando a gente fala do Estado e as pessoas às vezes em casa não conseguem entender muito bem, né? Mas na verdade é um conjunto do poder federal, do poder estadual e do poder municipal. Isso, na nossa região, todos esses poderes falham em várias áreas. Na saúde, na educação, a gente vê os problemas nas escolas estaduais, são gravíssimos, né? Eu acho que um quesito que é fundamental e que me parece que cada vez mais a gente finge que está dando certo, alguém finge que está falando a verdade, mas quando você realmente precisa, que é o atendimento da saúde, né? Hoje, a situação da saúde na nossa região, por que eu falo da nossa região?
Porque, na verdade, como vivemos numa região metropolitana, é comum você ir até o pronto-socorro central e ter pessoas de outras cidades lá que estão sendo atendidas. Não é? É comum você ir até Polo, né? a cidade Polo. Não é? As outras cidades, você veja, Guarujá tem um Hospital Santo Amaro que vive problemas seríssimos. Não é? Mais de 90% dos atendimentos do Santo Amaro são SUS. E nós sabemos hoje da dificuldade de qualquer hospital que não recebe verbas substanciais sobreviverem. Nós temos em Cubatão um hospital que propagam a todo canto, que é um dos melhores, mas que a gente só escuta reclamações de problemas. Né? Você veja São Vicente, que até outro dia não tinha nenhum hospital, porque o CREI não pode ser considerado hospital, era um centro de referência que hoje é uma verdade. Me recorda aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, né? Que os americanos montam aqueles hospitais de campanha, né? Bases, é tudo, né? Aqui é tudo meio que improvisado, né? E eu tenho certeza que os profissionais que lá estão fazem o possível. Eu me recordo do médico Dr. Wilson Bueno, que uma pessoa que nós perdemos, que era um lutador pelo CREI, e falou, divulgava aí aos quatro cantos o envolvimento dos profissionais da saúde para manter o atendimento naquele local. Então, na verdade, me parece que o Poder Federal finge que manda o dinheiro, o Poder Estadual finge que repassa e o município finge que também pode fazer alguma coisa. Como é que a gente muda isso, Eneida? Olha, com pressão popular. Na verdade, votando nas pessoas corretas, que podem fazer uma diferença, tanto na esfera federal, municipal, estadual, como também a conscientização das pessoas que elas têm que lutar pelo direito delas. Então, você vê em outros países, qualquer mexida em qualquer direito, milhares vão para a rua. Há uma manifestação. Manifestações. Enquanto a gente estiver tolerando qualquer retirada de direito, as coisas são piores, né? E aí, você tem razão, né, Augusto? Por exemplo, você sabe que metade, não sei se vocês devem saber, metade do nosso orçamento nacional, quase metade, que é a arrecadação, né, de todos os impostos, né, que o contribuinte paga, ele vai para o banqueiro e para os rentistas. Metade, quase metade, 47%. A outra metade é que é destinada para educação, para saúde, para comunicação, segurança, habitação. Então, se a gente tem 5% para saúde... Você está dizendo da dívida interna, é isso? Do orçamento, sim, metade vai para a dívida interna, que, na verdade, se fosse uma dívida contraída pelo governo para aplicar os recursos com benefícios de políticas públicas, benefícios para a população, isso é uma coisa, não tem problema você fazer o endividamento para dar recursos, dar benefícios à população. Mas não é isso, é para fazer alavancar a própria dívida que o governo federal tem com os bancos. Mas você não acha que a Dilma agora está fazendo esse enfrentamento, obrigando os banqueiros a diminuírem os juros? É só a questão dos juros. Porque nós tínhamos o quê? O segundo maior juro do mundo. Né? Então temos uma dívida enorme, que na verdade é uma dívida só para controlar fluxo, câmbio, né? Inflação, não é uma dívida para retorno da população, de investimento em política pública. Aí você tem razão mesmo, não vem dinheiro para educação, não vem dinheiro para saúde, para nada. E ainda remunerávamos os banqueiros com o maior juros do mundo, o segundo maior juros do mundo. Aí ela diminui esses juros, mas a destinação dos nossos recursos continuam indo para os banqueiros e para os rentistas. Então, por exemplo, não tem, saindo um pouco da esfera federal, eu queria só colocar, por exemplo, a estadual, né? O governo do estado, que é do PSDB, o que nós temos de atendimento à saúde aqui? Nós temos, na região, temos um hospital. E aí o Davi Uip inventou aquele negócio de colocar no Guarujá um segundo Emílio Ribas, não é?
para tratar de doenças infecto-contagiosas, e nós já sabemos do fiasco que está sendo esse projeto. E, na verdade, o que a região precisava era um segundo grande hospital estadual que pudesse fazer cirurgias. Hoje a cirurgia, pensar em cirurgia eletiva, para quem está em casa poder entender, você tem a cirurgia de emergência e você tem aquela cirurgia que você precisa fazer, mas não é emergência, a chamada cirurgia eletiva. Essa nem pensar. Nem pensar. Então, numa região com mais de 1 milhão de habitantes, como achar que o governo estadual ele tem apenas um hospital para fazer isso e ainda pagando mal os seus funcionários? Mas é a nossa falta de representatividade. Mas isso passa realmente pela questão que você tocou no início, de nós escolhermos quem vai nos representar. O pensamento sobre o direcionamento político, sobre a questão da saúde pública. Eu acho que isso que aqui falta no nosso estado, São Paulo, e até independe da quantidade de deputados, porque deveria ser uma política pública de investimento na saúde e que não é o deputado obrigatório, mas aí eu acho o deputado que tem, mas me desculpe, Neida, eu acho que não isso para atingir esse nível a gente ainda vai levar não, mas deveria, anos essa e é a função do governo do estado. Agora, a partir do momento, não, eu quero a diretoria financeira da Petrobras, não, eu quero a diretoria, só envolve números, não é? Ninguém quer saber de morador de rua, ninguém quer saber de política para mulher, ninguém quer saber política para deficiente, o cara quer saber de diretoria financeira, é só números, onde passa o dinheiro. Se não for isso, eles não se interessam. Então, essa desproporcionalidade começa ali, começa aí. Aí eu acho que cargos como esses, a obrigatoriedade, mesmo no próprio Banco do Brasil, a gente sabe a disputa. A previdência dos funcionários do Banco do Brasil é disputada como cargos políticos. Eu não consigo entender, Neida. Não consegue entender, não né? Consigo entender. São grupos políticos, né, que disputam poder. Disputam poder porque vão ter os benefícios natural advindos desses cargos. Mas não é. E isso é nível federal, estadual e municipal. Não é? Sim, mas eu acho um absurdo. Claro que é um absurdo. Por isso que, assim, a gente acaba, eu estava até conversando com a Fernanda antes, né, sobre coligação e tudo mais. A coligação, a gente vê, o apoio, a gente vê em termos de uma afinidade ideológica, de uma afinidade de pensamento. Não tem que pensar igual. Mas de quem? Dos filiados ou dos donos dos partidos? Aí que está a diferença. Hoje tem partido que tem dono e tem partido que tem militante. Por exemplo, o PSOL é um partido de militantes, de filiados, não tem cacique. Tudo é discutido, nós temos congresso com milhares de pessoas participando. Essa é uma diferença. A gente não filia ninguém para ser candidato. Mais um número, né? Para fazer número. Aqui mesmo a gente faz conversa, todo mundo participa. Então, se você for me entrevistar o Marcelo Freixo, o Ivan Valente, nós temos uma linha de condução. É um pensamento... O Nobel Soares está afiliado ao PSOL? Tá. Você sabe que no ano passado, eu conversando com o Nobel, né? E ele estava estudando um dia lá. Estava estudando. Mas Nobel, vai prestar algum concurso e tal? Não. Vou para uma sabatina do PSOL. Eu achei curioso isso. É isso mesmo. Inclusive, diversos candidatos, né, pretensos candidatos, já na outra eleição, nos procuraram, querendo a filiação. Eu falei, olha, como é que funciona para a gente sair candidato a alguma coisa, né? Você tem que participar, tem que estar ali com todo mundo. O seu nome à disposição. Exato. Isso não é uma legenda de aluguel que você vai estar lá, está aqui para você sair. Um abraço especial para o Uriel do Campo Grande. Ele pergunta, e vou te dar 10 segundos para você responder, por que o movimento sindical não elege vereadores? Não está faltando unidade? Pode ser, né? Unidade, cada um tem uma linha de ação. Primeiro, boa tarde, Uriel. Cada um tem uma linha de ação e pensa uma tática diferente. Então,
Não dá para unir o movimento sindical, achar que o movimento sindical vai ser unido para eleger vereadores, porque existem nuances, linhas de atuação do movimento sindical. E aí existem os representantes, sim, de cada linha de atuação. Se não está sendo ainda possível eleger, mas não tem como pensar em que o movimento sindical vai se unir para eleger parlamentares, um representante. Eneida, a Helena da Vila Belmiro, ela está mandando um abraço para você, ela quer saber se o pessoal vai ter chapa própria ou se vai coligar com algum partido. Agradeço, Helena, a pergunta. Nós fizemos uma discussão e nós caminhamos para que o pessoal tenha chapa pura, né? O nosso aliado natural, que seria o PCB, né, e o PSTU, na verdade até agora não estabelecemos conversas, eu não sei se eles vão ter condições. PCB ou PCB? PCB. Se eles teriam condições de formalizar, né, o apoio. Mas com certeza o apoio já nós temos. Então nós estamos caminhando para a chapa pura. A Célia do Boqueirão, ela gostaria de saber de você quais as principais ações para melhorar a saúde em Santos. Rapidamente, que tem mais perguntas. Rapidamente, primeiro, garantir que o Hospital Conselheiro Nébias, ele seja realmente um hospital público de qualidade. Nós temos uma preocupação, e aí é um parênteses, não é só isso, naturalmente, mas nós temos uma preocupação, e inclusive existe um movimento agora já criado para que, com essa preocupação de que a administração do hospital, o seu quadro funcional e de médicos não seja público, como o governo do estado faz, né? Ele privatiza o hospital dessa maneira, coloca as OSs, que na verdade estão sob suspeita, né, de fraude. A posição de vocês é contrária ao OS administrar? Contrária ao OS administrar. Levar o funcionalismo público mesmo. O funcionalismo público e de, qualidade, investir realmente na saúde. Então, fazer com que o Hospital da Zona Noroeste realmente funcione, a maternidade saia de lá, porque é um absurdo aquela maternidade que não está adequada, né? Ela foi tirada e foi colocada lá. A saúde preventiva, né? Então a saúde pública ela é primordial para que não se chegue à doença. Eu concordo eu tenho mais perguntas, só queria fazer uma observação. Eu concordo com você quanto às OS, me preocupa muito, porque virou uma indústria esse negócio de OS. Cubatão, por exemplo, o Hospital Modelo lá recebe 5 milhões de reais por mês da prefeitura, é um valor significativo, ainda recebe funcionários, recebe uma estrutura. Eu não consigo entender, e agora a Assembleia Legislativa autorizou no ano passado, regularizou a situação das OS, que até então não estavam regularizadas. O Cláudio, da Vila Matias, ele já está prevendo o futuro. Ele quer saber, caso você não vá para o segundo turno, se já tem uma definição do partido para quem vai apoiar. Muito cedo, né? É cedo e eu já posso garantir que nós não vamos apoiar nenhum dos partidos. Porque, se me permite, olha, em 2008 foi a coligação 17 partidos apoiando o prefeito, o PMDB. E o que nós vemos, né? É uma falta de independência do legislativo com relação ao executivo. Do legislativo? Com relação ao executivo. Tudo que o executivo manda para o legislativo acaba sendo aprovado porque os partidos estão coligados. Então, esse tipo de conduta, de fazer as alianças por cargos, tempo de televisão, porque é mais propício para o partido ou não. Uma hora ele está coligado com um, mas agora é mais importante, melhor, mais conveniente ele está coligado com outro. Isso a gente não concorda. E isso que a gente tem visto acontecer na nossa cidade. Né? Então, provavelmente nós não vamos... Aí é um reflexo nacional, né? Nós não podemos, infelizmente, a partir do momento... E quem criou isso foi o Lula. Se a gente for fazer uma análise fria, quem escancarou a porteira foi o Lula.
né? O PT trouxe numa coligação partidos que eram de extrema direita, né? Que conflitavam com o seu pensamento, trouxe para hoje você pega lá o arco de aliança, Michel Temer, aliado é uma pessoa sensacional, diz que ele é uma pessoa simpaticíssima, diz que ele é até assim, galanteador, educado, né? O Renan Calheiros, José Sarney, eu fico me dando calafrios. Então, na verdade, eu acho que essa miscigenação de partidos, eu concordo com você, não é salutar, não é? Não. Principalmente daqueles opostos. Mas, infelizmente, se criou. Hoje tem norma aí, o PT está coligando, por exemplo, com o PSD em algumas. Até pouco tempo atrás se falava do Kassab apoiar o Lula, não é? Ou o Fernando Haddad. É conflitante. O Wagner, do Jardim Rádio Clube, ele disse, Eneida, na França foi eleito um governo socialista. Como fica o socialismo no Brasil? Olha, o socialismo, ele é um processo, né? É um processo, primeiro, um processo de conscientização das pessoas. Eu acho que hoje em dia, essa questão, por exemplo, da corrupção, ninguém mais na nossa sociedade quer o nosso país corrupto. E a questão das alianças e a questão do financiamento de campanha, ele é um meio legal, mas é um fio condutor da corrupção. Então, o socialismo... Financiamento público. Exatamente. Então, a questão do socialismo está longe, porque você tem que trabalhar o socialismo na via parlamentar, disputar espaços na via parlamentar, que é importante, mas também na organização da população, da conscientização de que, olha, a situação é muito ruim, os trabalhadores são explorados, a população não tem vez, não tem voz. Cada vez é o que você falou no começo, faz de conta que recebe, faz de conta que faz e tudo continua na mesma. Então, enquanto não houver a compreensão de que nesse sistema de relação econômica e social que nós vivemos, isso não tem saída e que nós temos que construir algo novo, realmente novo, onde não haja essa exploração, aí isso não é um convencimento da sociedade.